Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Estamos aqui nessa sexta-feira, depois do dilúvio que não houve. E dizem que não houve porque o governador Pezão determinou a suspensão do temporal por falta d'água. Isso já é uma boa notícia para começar aqui. Tomara que nós tenhamos um bom fim de semana. A água deve vir, mas na conta certa, para encher os rios, para encher as caixas d'água, para que nós não continuemos sofrendo, sobretudo as pessoas mais pobres que sofrem com a falta d'água, com a falta de esgoto, com a falta de saneamento. Mas nós estamos aqui, meus caros amigos, para mais esse encontro com a justiça. Encontro com a justiça que precisa muito da proteção de Deus, e nós estamos numa rádio religiosa, com um público religioso, e por isso eu resolvi começar o nosso programa de hoje invocando o Salmo 23, onde o Senhor é meu pastor, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu refúgio e meu baluarte, diz o Salmo 91. Meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Acho que é do passarinheiro, né? Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. E na verdade és pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas e te persegue, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que beleza, como o Senhor protege os bons, como o Senhor protege aqueles que estão com a justiça. Por isso, meus amigos, louvando através desses salmos nossos companheiros que fazem parte do programa, que leva à justiça a aproximação dos nossos ouvintes e dos nossos jurisdicionados, que hoje vai tratar de um tema de suma importância. Doutora Renata Mansur, especialista em arbitragem, especialista em mediação, vem aqui falar conosco sobre essa modalidade de resolução de conflitos moderna, mas ainda tão desconhecida de todos nós brasileiros. E já que estamos protegidos e em boa companhia, eu quero passar a palavra para os nossos debatedores. Desembargador João Batista Damasceno, sempre um homem iluminado, um homem protegido por Deus. Bom dia, Damasceno, seja muito bem-vindo. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, bom dia, ouvintes, bom dia, meu companheiro desembargador Antônio Carlos, bom dia, desembargador Rogério, bom dia, Renata Mansur, um prazer muito grande, né, estarmos aqui para esse bate-papo, né, para termos essa oportunidade de te ouvir sobre essas modalidades de resolução de conflito, que não seja o pronunciamento jurisdicional, né, a sentença judicial que resolve o conflito, mas essas outras formas da conciliação, da mediação e da própria arbitragem. Vai ser muito importante, né, que a senhora possa aqui esclarecer para os nossos ouvintes a diferença, né, dessas modalidades, da conciliação, né, da mediação, e essa modalidade que a cada dia vem crescendo mais no Brasil, que é a arbitragem, quando pessoas acordam, né, concordam em entregar uma outra da confiança delas a resolução de um conflito, e elas aceitam eticamente submeter ao resultado que essa pessoa arbitrar, que essa pessoa, né, que essa pessoa de comum acordo e de comum confiança, né, arbitrar como sendo justo ou como sendo decorrente da equidade, que pode até não ser, né, da própria justiça ou da própria legalidade. Mas é um prazer muito grande, né, ouvi-la aqui hoje. Eu espero que os nossos ouvintes, né, que participam aqui ligando para a rádio, também possam tirar suas dúvidas, né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Encontro com a Justiça. Os nossos ouvintes estão sendo privilegiados hoje porque, além de ouvir a voz maravilhosa que vai ouvir agora, do desembargador Antônio Carlos Esteves, que vai mais uma vez saudar a nossa convidada. A nossa convidada é coisa nossa, desembargador Esteves, é uma funcionária da Justiça já de longa data, que hoje nos deixou para se dedicar à sua vida como advogada, como mediadora e em arbitragem. Mas os nossos telespectadores também estão assistindo aqui uma mulher belíssima, e eu tenho certeza que não só a inteligência, a cultura
da doutora Renata Mansur, mas também a beleza dela deverá ter inspirado, com certeza, o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, ouvintes. Bom dia, desembargador Ciro. Bom dia, desembargador Rogério. Bom dia, desembargador Damasceno. E bom dia, símbolo indestrutível da beleza. A arbitragem é, desde sempre e para sempre, como o esteio da família árabe antiga. Meus caminhos em direção à justiça e minha sede de justiça passam antes pela minha consciência, pelas minhas tradições de elevo, da dignidade, de respeito a reputações. A arbitragem é o ápice da civilidade. Dispensa intervenção estatal obrigatória para compor meus tormentos e preocupações em conflito. Bom dia, ouvinte. Bom dia, hoje nós vamos distribuir para os nossos ouvintes, os primeiros que participarem, através do telefone 30790952, 30790938, estaremos sorteando 2 CDs, A Roda do Samba, do maestro Wellington, que é o maestro do coral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele nos cedeu aqui gratuitamente e numa gentileza muito grande, e os primeiros ouvintes que participarem do nosso programa de hoje vão receber este CD, A Roda de Samba. Bem, a propósito, que nós estamos aqui às vésperas do Carnaval, daqui a pouco o doutor Eduardo Paes, o homem das previsões, estará passando a chave da cidade para o Rei Momo, e aí nós seremos efetivamente governados pela alegria. Bom dia, desembargador Rogério de Oliveira, nosso querido líder, para saudar a nossa convidada de hoje, doutora Renata Mansur. Bom dia, Ciro, Damasceno, Antônio Carlos, ouvintes. É um prazer ter a Renata aqui hoje conosco, porque vai abrir uma nova seara, né, na administração da própria justiça, porque na verdade a conciliação, a arbitragem, a mediação, no final acabam ajudando o nosso trabalho de solucionar os conflitos. E fica aqui, Ciro, a minha sugestão de nós reunirmos aqui as poesias do nosso poeta da mesa num livreto, né, que seja um programa nosso, porque todas as poesias dele têm a ver com o nosso dia a dia da justiça. Ele pega cada sintoma, cada ideia e transforma numa poesia lírica que não é o nosso dia a dia. Na verdade, nós só lidamos com problemas. Mas o Antônio Carlos consegue trazer a beleza da poesia ao nosso programa aqui. Então, é uma excelente ideia. Vamos então solicitar a ajuda da nossa Maerge e fazer essa coletânea, porque realmente é uma maneira muito bonita e muito sutil de tratar dos problemas tão graves que aqui nós tratamos no nosso programa Encontro com a Justiça, e também de marcar a nossa presença de nós magistrados. Exatamente. Indo ao encontro da população. É muito doce ouvir nessa voz maravilhosa de Frank Sinatra todas as manhãs de sexta-feira o desembargador Antônio Carlos Esteves. Doutora Renata Mansur, nós estamos, segundo os dados estatísticos, com 100 milhões de processos. Ouvintes, 100 milhões de processos em curso na Justiça do Brasil. Nós não temos juízes para isso. Um processo para cada 2 pessoas, né? Um processo. Isto significa dizer que todos os 200 milhões de habitantes estão na Justiça, pelo menos em tese, pelo menos. Um como autor, outro como réu. Pelo menos em termos aritméticos. E talvez mais ainda, porque há processos em que nós temos 30 réus, 10 réus, 2 réus. Então, se você chegar a essa conclusão, todo o Brasil está na Justiça. É por isso que nós não temos paz, porque a Justiça não dá conta, não apazigua, não traz a paz social. Não vai na causa, né? Não vai na causa, a Justiça não vai na causa. E também não vai na causa, porque também não tem que ir à causa. A Justiça não é a responsável pela causa. A Justiça hoje atua nas consequências da falta de políticas públicas, da falta de harmonia no lar, na falta de entendimento entre as pessoas, na falta de educação, enfim. Mas hoje nós vamos trazer um caminho de solução, um caminho de ajuda, um caminho para
resolver ou minorar este problema, e é sobre isso que nós vamos falar. Doutora Renata, doutora especialista em arbitragem e mediação. Doutora Renata, o que é mediação? Bom dia. Bom, primeiramente, desembargador Ciro, eu vou pretender aqui dar um bom dia bem doce, né? Diante de tantas vozes masculinas e de tanta gentileza dos rapazes aqui presentes, dos desembargadores Ciro Darlan, desembargador Damasceno, desembargador Antônio Carlos, desembargador Rogério. É um prazer estar aqui, e para a gente começar a falar de mediação, a gente tem que começar pelo menos com uma voz doce, né? Então eu já ganhei pelo menos aí uns 50 pontos para acolher os nossos ouvintes hoje e para tratar de um tema que, na verdade, é a difusão da cultura da paz. O Brasil, ele tem um problema cultural, sabe, desembargador Ciro? O brasileiro, ele compreende o que ele aprendeu desde a colonização. E nós fomos colonizados para nos dirigirmos ao rei. E, na atualidade, o nosso rei é o judiciário. É isso que a população entende como legítimo acerca de ditar o direito e ditar regras sociais e de vida entre os seres humanos de uma forma geral. Essa é a regra social básica que nós temos. Quando a gente fala de mediação, a gente fala da difusão da cultura da paz, onde transferimos para um terceiro, seja ele qual for, não precisa ser magistrado, não precisa ser advogado, não precisa ter nenhuma formação, ele pode ser até um analfabeto, não importa, mas esse terceiro imparcial, aquele litígio que está sendo estabelecido, ele vai efetivamente decidir como conduzir, não decidir o conflito, mas decidir como conduzir aquele conflito que está estabelecido entre duas pessoas. Esse conflito, ele pode ser de qualquer ordem, e é ideal que, a partir desse momento, desembargador Ciro, a gente consiga estabelecer que é muito melhor que as partes possam decidir acerca da sua própria vida e das decisões que elas devem tomar na sociedade, do que transferir isso para um magistrado que efetivamente não sabe as questões de fundo que envolvem aquele conflito. Infelizmente, o magistrado, ele dá o máximo dele para conseguir entender quais são as questões de fundo que envolvem o processo, ele analisa as provas, ele ouve as partes, mas ele nunca jamais, em tempo algum, vai entender realmente a questão de fundo que envolve aquele conflito. Ele não é tão próximo também, né, as pessoas, né? Não é tão próximo. E eu, antes de falar efetivamente do tema, eu vou começar com um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma mediação no Tribunal de Justiça, que, por sinal, o Tribunal de Justiça tem um programa de mediação já desenvolvido e muito bem desenvolvido, do qual eu tive a grata surpresa de ser convidada para implementar esse projeto. Nós implementamos esse projeto lá no tribunal e é muito bem sucedido. E participei de uma mediação, era uma questão de família, uma questão de alimentos, em que o juiz submeteu o processo à mediação. E quando nós fomos fazer a sessão, as partes brigavam por exatos R$10. O rapaz que estava sendo demandado, ele queria pagar menos R$10 de pensão, e a ex-mulher queria que ele pagasse mais R$10. E ele explicou na sessão de mediação que ele não tinha condições, que aqueles R$10 fariam muita diferença para o sustento dele, até porque ele já tinha outra família. Bom, então nós fomos conduzindo e conseguimos chegar a mais ou menos um acordo em que saímos da questão estanque, que eram os R$10, e passamos à questão de percentuais do salário dele. Vamos fixar então os alimentos em percentuais e não em 10, mais 10 ou menos 10. E aí, fixando em percentuais, a ex-esposa conseguiria para sua filha em torno de R$5,86, para ser bem precisa. E aí conseguimos fechar esse acordo, todo mundo satisfeito. E várias vezes durante a mediação, a ex-esposa citava: você não vê a sua filha, você constituiu uma nova família e, portanto, a nossa filha, que já está próxima de fazer 15 anos, não tem a presença do pai, que são questões que nós vivemos todos os dias, não só no judiciário, como na nossa vida de relação. É muito difícil rompermos vínculos que foram pré-estabelecidos. E aí o mediador, no caso eu, pincei a questão de fundo. Na verdade, a briga não era pelos R$10.
A briga era por uma melhor ou maior presença desse pai na vida dessa moça. Renata, eu vivenciei a situação dessa quando advogava, isso há quase 30 anos, aliás, menos um pouco. Um casal estava se divorciando amigavelmente, nós não tivemos nenhum problema em fazer divisão dos bens, a casa fica para um, o carro para outro, e no final foram dividir os móveis, também nenhum problema, não, fica com você, isso aqui fica para você, o violão, não, eu não toco violão, fica o violão contigo. Aí um dado momento lá tinha um joguinho que eles tinham trazido de uma viagem exterior. E aí o marido pegou o joguinho, aí ela falou assim, não, esse joguinho é meu. Aí falou assim, não, né? Fui eu que comprei isso, mas você comprou porque eu pedi para você comprar. E eles começaram uma briga por conta de um joguinho, nada que tinha valor econômico tinha sido objeto de controvérsia. Quando chegou naquele joguinho, foi um impasse, quase que nós não conseguimos avançar na divisão de bens no divórcio consensual. E aí ela mandou uma frase assim, você não vai levar isso, porque você não vai jogar, né, esse joguinho aqui que você jogou comigo, com aquela lambisgoia que você está namorando. Então o problema, o conflito, né, se reacendeu, mas por uma outra ordem, que não era patrimonial, porque no patrimônio eles estavam todos muito tranquilos, né, mas quando entrou no joguinho, né, que ele tinha jogado com ela. Interessante, Ciro, na minha Câmara essa semana nós julgamos um caso lá, que tem a ver com a conciliação, com essa disputa por pequenas coisas que não são pequenas. Até o relator foi o desembargador Marcelo Burratti, a disputa era sobre um cãozinho, que o casal não conseguiu entrar em acordo quanto quem ia ficar com o cão. Então ele estabeleceu, com o consenso todo da Câmara, de estabelecer um regime de visitação do ex-cônjuge ao cão. E que o cão ficaria com o ex-cônjuge durante o final de semana, não sei o quê. Ele tratou o cão como uma coisa animada. Se não resolver este problema do cão, não resolve nenhum dos outros problemas. Exatamente. Da guarda dos filhos, da pensão, da divisão dos bens, né? Essa é uma das notícias. Quero aproveitar o ensejo para trazer aqui entre nós a principal finalidade do programa, que é transmitir conhecimento. Veja, ouvinte, que isso pode estar acontecendo, se não com você, com alguém da sua família, com algum amigo, e mais as entidades, os poderes estão chegando à conclusão de que é melhor deixar que os próprios agentes conflituados resolvam o seu problema. Veja que a Lei 13.058 do ano que passou agora, fala sobre a guarda compartilhada, justamente para evitar que, quanto aos filhos, o processo de separação, o processo de divórcio, que nem precisa do judiciário, porque hoje você pode fazer, se quiser, pode fazer em cartório, seja emperrado por questões que na realidade são meramente simbólicas. E esse cãozinho mencionado chama-se Dully. Exato. E é da raça Cocker Spaniel. E é uma decisão interessante da Justiça, né? Porque a Câmara aí onde o desembargador Rogério trabalha, resolveu que seria uma guarda compartilhada, uma coisa inédita, bonita, mas que teria sido resolvido com muito mais presteza e muito mais rapidez se tivesse passado por um processo prévio de mediação. Exatamente. E é isso que eu quero saber, doutora Renata, quais são os casos que desafiam, quais são os casos mais comuns que desafiam um processo prévio de mediação? E como o interessado chega, né? Desembargador. Então, para a gente finalizar aquele exemplo, depois que terminamos aquela mediação, simplesmente, quando estávamos redigindo o acordo, a moça vira e fala assim, eu queria te dizer que eu não preciso desses R$10. E aí, o mediador, nesse momento, traz ao público o que a gente deve fazer na nossa vida, né? Quais são os interesses? Quais são os interesses? A gente deve pensar os interesses e não submeter um terceiro, dar empoderamento às partes. E aí eu como mediadora, pensei ali naquele momento, falei assim, que bom, então se a sua filha vai fazer 15 anos, guarde esse novo valor agregado à pensão para que possa ter uma melhor festa. E aí conseguimos encerrar. Agora, eu acho que a dúvida do público deve ser, como eu faço isso na prática, né? Como eu recorro? Bom, nós temos... É o que a Virgínia lá de São Conrado já está perguntando. Como é que eu tenho acesso a um processo de mediação? Olha, na verdade, nós ainda estamos muito atrasados em termos de legislação.
Existe, como eu falei, o programa de mediação judicial dentro do Tribunal de Justiça. Então, você que está nos ouvindo e tem algum processo judicial, se tiver interesse em conciliar, em colocar um terceiro para ser imparcial e resolver esse conflito, comunique isso ao seu advogado, ao seu defensor público, porque ele poderá comunicar isso ao juiz e saímos então da questão judicial e estabeleceremos a mediação judicial. Mas e se o caso for extrajudicial? É isso que eu ia perguntar, doutora Renata. A senhora falou do defensor público e o advogado. Mas e a pessoa pode, antes de procurar o defensor público e o advogado, pode procurar direto um mediador? É isso que a gente vai colocar agora, desembargador Ciro. Pode sim. Na verdade, não existe nenhuma legislação ainda no Brasil que estabeleça regras para mediação fora do judiciário, a mediação chamada extrajudicial. Existe um projeto que está tramitando ainda para que isso vire legislação. Então, por enquanto não temos uma legislação, procure qualquer pessoa, e eu digo qualquer pessoa mesmo, qualquer pessoa que seja do seu relacionamento, em que você possa confiar e que a outra parte possa aceitar para intermediar o conflito. Se não for esse o caso, se preferir um instituto especializado, existem vários institutos de mediação em que a internet divulga. Tem um instituto que eu gostaria até de citar, que é um instituto muito sério, que é o Instituto Mediare, que já tem um longo trabalho, um trabalho muito bom realizado no Brasil. Então, o Instituto Mediare seria a procura de um mediador para resolver esse conflito. Os nossos ouvintes já estão participando aqui através do telefone 30790952, 30790938 e estão nos assistindo através do site www.redejuridicatv.com.br, como sempre com aqueles comentários elogiosos aqui, a beleza do desembargador Damasceno, é sempre ele é o escolhido, ele é o muso do encontro. Deve ser gente da família dele que liga, não? Não, tem de todos os lugares, tem até do Paraná, o pessoal está ligado de lá. Eu quero depois ver esses bilhetes aí para saber se tem isso aí mesmo. O Flávio de Copacabana. Flávio, você ganhou o CD do maestro Wellington, Roda de Samba. E ele quer saber o seguinte: qual é o papel de um mediador? Seria como um juiz? Seria como um advogado? Obrigado, Flávio. Depois você pega aqui na rua Marise Barros 292 o seu CD Roda de Samba do maestro Wellington. Doutora Mansur, antes da resposta, talvez fosse bom até ao responder o ouvinte que se fizesse o que faz a arbitragem e o que faz a mediação, porque aí nós teríamos uma referência. Para a gente então aproveitar a pergunta do Flávio, vamos lá, a gente tem várias espécies de resolução de conflitos. A primeira delas e a mais conhecida é a feita pelo juiz, né? Essa é a básica. Fora do judiciário nós temos a arbitragem, a mediação e a conciliação. A conciliação também é feita dentro do meio judiciário, mas imaginemos que a gente possa fazer uma conciliação fora do judiciário, né? Qual seria a diferença entre essas três modalidades de resolução fora do judiciário? E aqui eu não vou nominar como alternativa, porque alternativa existe uma discussão acerca dessa nomenclatura e a gente não vai entrar nesse mérito agora. Na verdade, a arbitragem, ela está mais ligada às questões contratuais, né? Um terceiro que vai funcionar como se um juiz fosse, ele vai decidir acerca de questões patrimoniais, questões estabelecidas em um contrato. Então, aí sim precisaremos de uma pessoa mais especializada, que entenda regras de direito, entenda regras contratuais, e essa arbitragem é mais praticada no meio empresarial. Geralmente o próprio contrato já prevê. O próprio contrato pode prever, ou até depois do estabelecido o litígio após o contrato, é possível nomear um árbitro também. Mas o ideal é que se tenha na cláusula e é a prática. Cláusula arbitral, né? A segunda modalidade, que é a conciliação, então aqui já vemos que temos uma figura de um terceiro resolvendo o conflito que não o juiz. A segunda modalidade, que é a conciliação, também temos um terceiro imparcial que vai resolver esse conflito. Só que o conciliador, ele direciona as partes para que cheguem a uma conciliação. Vou dar um exemplo. Um quer um copo
azul e o outro quer um copo azul cheio d'água. O conciliador vai dizer, olha, se eu te der um copo azul cheio d'água, você pode se molhar. Então ele já dá uma direcionada. Ele participa da formação da vontade das partes. Da vontade, ele sugere. O árbitro, ao contrário do conciliador, ele decide. Ele atua como um juiz mesmo. Olha, esse contrato, ele está favorável para A ou para B. Só que fora do judiciário. E é importante ressaltar que a arbitragem, ela só pode ser realizada diante de direitos indisponíveis. Ou melhor, disponíveis. Os indisponíveis ficam a cargo do judiciário. Exemplo, questões de paternidade, só o judiciário pode resolver. Nome. Questões, enfim, crimes, só o judiciário pode resolver. Agora, contrato, patrimônio, o árbitro pode vir a resolver. Doutora... A terceira modalidade é a mediação. A mediação que é essa que a gente diz que é a cultura da paz. Temos um terceiro imparcial para resolver aquele conflito, só que ele, ao contrário do árbitro, do conciliador, ele não sugere, ele não julga, ele apenas direciona, ele ajuda. E de que forma que ele ajuda? Pensando os interesses bons que cada um trazem para a mesa. Então, se uma parte diz, eu não preciso desse dinheiro, cabe ao mediador dizer assim, que bom, não precisa para comer, mas precisa para ajudar numa festa. Doutora Renata, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes eu queria fazer uma provocação com a senhora. A senhora falou, há direitos indisponíveis, o crime, por exemplo. Eu sou muito ousado, sou folgado. Eu fiz uma conciliação do crime na segunda instância. Era um caso de injúria entre políticos, e já estava no tribunal, na sessão criminal, e antes de receber a queixa que foi promovida nesse segundo grau de jurisdição, eu chamei as partes e falei, olha, vocês querem ir pro pau, vocês vão pro pau, mas antes vão conversar com o meu mediador. E deu certo, e nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Não, sem comercial, só intervalo. Estamos voltando, ouvintes, com o Encontro com a Justiça. Hoje nós estamos falando com a doutora Renata Mansur, especialista em mediação, em arbitragem, e algumas notícias sobre o Tribunal de Justiça, né? Já que nós queremos que o jurisdicionado conheça melhor a justiça, o presidente do tribunal comenta aqui sobre a maternidade que foi condenada no Rio por negar atendimento de urgência. Esse é o trabalho do judiciário, né? A justiça também reconheceu o direito da comunidade quilombola no Rio de Janeiro. Olha que beleza, lá em Alto da Serra, no distrito de Lídice, o judiciário reconhecendo direitos. Esse é o papel do judiciário, e o judiciário do Rio de Janeiro, nesse sentido, reconhecendo o direito à comunidade quilombola sobre a posse da terra. Lídice fica entre Angra dos Reis e Barra Mansa, né? Aquela estrada que sobe a serra ali. Eu já estive lá nessa comunidade, eu fui fazer uma justiça na comunidade, porque havia muitos quilombolas que não tinham registro de nascimento. Eu fui lá, fizemos registro de nascimento, fizemos, só não fizemos batizado porque não levamos o padre, mas fizemos, além do registro de nascimento, adoções, guarda de crianças. Foi um momento muito bacana, e saber que o reconhecimento da terra, finalmente, que eles já estão nessa briga há mais de 20 anos. E diz aqui que o acusado de homicídio do cinegrafista Santiago Andrade não compareceu à audiência, mas ele não compareceu à audiência por uma opção da defesa, porque já é um menino muito sofrido, levado para lá e para cá, e a defesa fez essa opção. Mas, doutora Renata, muitas perguntas dos ouvintes que estão participando através do telefone 30790952, 30790938, e nos assistindo com muitos elogios aqui a sua performance e, evidentemente, a sua beleza, porque eles estão vendo ao vivo e a cores através do www.redejuridicatv.com.br. E a Daniele de Caxias, Daniele, você também ganhou um CD do maestro Wellington, Roda de Samba. Ela diz assim: eu estou me divorciando e não vou ter direito a quase nada, pois meu marido comprou uma casa enquanto éramos casados e colocou no nome da filha dele, que não era minha. Casamos com separação parcial de bens.
Um mediador pode me ajudar nisso? O mediador pode te ajudar muito, muito. Aliás, todas as questões que envolvem direito de família, as melhores soluções advêm da mediação. Como a pergunta que você deve se fazer é como transferir para um magistrado que não viveu dentro da sua casa para resolver a vida do seu filho, para resolver os alimentos, para resolver o seu patrimônio. Então, o mediador pode ajudar, sim. Na verdade, juridicamente falando, talvez você não tenha direitos, mas é possível que diante de uma conversa, diante da submissão a um terceiro desse seu litígio, possa seu ex-marido efetivamente reconhecer a importância que você teve na vida dele, enfim, e vocês possam chegar a um bom acordo. Beleza, e a Laura lá de Belfor Roxo. Ô, Laura, você está concorrendo, pode vir buscar aqui na sede da rádio um CD, o Ministério de Altos Louvores. Você vai receber também um CD aqui, uma gentileza da nossa Martinha Brizola, pode vir buscar aqui. Laura de Belfor Roxo está perguntando, e quanto à guarda de filhos, um mediador pode resolver? Quero a guarda da minha neta, a mãe dela não cuida nada dela. E aí já é um problema muito diferente, né? Esbador Ciro, tem aqui, passam aqui um bilhete aqui da Eliette de Xerém, com elogio às belezas aqui dos apresentadores. Eu não vou ler isso não, até por modéstia. E vou fazer uma outra coisa. Eu acho, nós vivemos num país, estético, mas eu acho que esse programa tem primado por essa aproximação da justiça, por essa reflexão sobre as relações sociais. Eu vou hoje aqui me ater à questão, o elogio à inteligência, a inteligência racional, a inteligência emocional, que é o que a doutora Renata Mansur está nos blindando hoje aqui, esse elogio à inteligência. Então eu vou deixar, Eliette, Xerém, eu não vou ler não, mas muito obrigado aqui. Acho que o Ciro e o esbador Antônio Carlos também ficaram muito vaidosos, tá, com a sua mensagem. Bom dia. É você. Muito obrigado, Eliette. Nós aqui, os mulatinhos, os moreninhos, ficamos muito felizes com seus elogios. Então, quanto à guarda de filhos, doutora Renata? Bom, a guarda de filhos é possível ser resolvida também por mediação, né? Na verdade, qualquer questão, como a gente já vem falando hoje pela manhã, qualquer questão pode ser resolvida através da mediação, que não envolva efetivamente a chancela do judiciário, né? Os direitos indisponíveis, aqueles sempre estarão ligados à chancela do judiciário. Fora dessa seara, qualquer questão pode ser resolvida. A Vanessa aqui de Campo Grande faz um comentário, que em homenagem à Vanessa eu vou ler, mas não é uma pergunta. Ela diz apenas sobre aquele caso do cãozinho, lá o cãozinho do desembargador Rogério. Ela diz, não gosto de gente que gosta mais de bicho do que de gente. Mas Vanessa, cada um gosta daquilo que quer, e a gente respeita, né? Mas um cãozinho, às vezes, também merece um carinhozinho, né? Bonitinho, ainda mais, né? Amor. Tem gente que gosta, né? Verbo intransitivo. João pode amar coisas, né? Mas amar seres vivos, sejam cães, né? Sejam gatos. E às vezes um animalzinho, Vanessa, faz muito bem às pessoas que estão carentes, as pessoas que humaniza as pessoas que estão solitárias. Um animalzinho sempre é uma presença muito bonitinha. Eu gosto de cãozinho, Vanessa. Mas eu gosto mais de criança, você tem razão. Eu gosto muito mais de criança, mas de cãozinho também. São amores diferentes. Vai ter um espaço no meu colo também. Todo cãozinho vai ter um espaço no meu colo. Janaína, lá de Nova Iguaçu, ela faz uma pergunta que não é pertinente, mas a gente faz todas as perguntas em homenagem aos nossos ouvintes. Ela diz assim: eu fui presa em 2012, mas já estou livre. Agora meu marido está preso e me disseram que preciso de uma credencial para visitá-lo. Já dei entrada há 3 meses e me informaram que eu tenho que entrar com a defensoria. Eu estou prestando serviço comunitário. Esse processo demora tanto assim? É necessário mesmo a defensoria? Meu marido não tem parente, só tem a mim. Janaína, não é necessário a defensoria, a não ser que lhe neguem esse direito. Mas há sim um procedimento administrativo na própria Secretaria de Administração Penitenciária, e você tem que submeter para você dar seu endereço, eles fazem uma carteirinha com a sua fotografia. Isso é necessário, isso é fundamental. Se demora muito tempo assim,
eu não sei te informar, porque é um trâmite burocrático da Secretaria de Administração Penitenciária e nada tem a ver com a Justiça, a não ser que lhe neguem esse direito. Se negarem esse direito, você deve sim procurar a Defensoria Pública para fazer valer o seu direito, que é o direito de visitar o seu marido que está preso. Mas voltando aqui às perguntas, como é que é um procedimento, doutora Renata, de mediação? Como é que se faz? As pessoas comparecem ao mediador, comparecem juntas, separadas? Quantas audiências são necessárias? Qual é o tempo que demora cada mediação? Desembargador Ciro, na verdade, o processo ele não é formal, ele é informal, ele não é estabelecido em lei. E o que a gente parte num processo de mediação é do princípio da igualdade. E o que eu quero dizer com igualdade? É possível, por exemplo, que numa sessão de mediação uma parte queira falar uma coisa que não seja na frente do outro, apenas para o mediador. Então a gente suspende a sessão, ouve só aquela pessoa e dá o mesmo direito à outra. O que importa é que seja um processo de igualdade. E as regras podem ser estabelecidas pelas próprias partes. Por exemplo, cada sessão vai demorar 30 minutos. Não vamos abordar questões que não sejam exclusivamente sobre nós dois. Deixaremos a família de lado. Essas regras, elas são impostas no momento da mediação. Então, por isso é que se torna um processo, ou melhor, um procedimento, né? Em que as partes, a gente costuma dizer em mediação que as partes têm o empoderamento. O que é o empoderamento? Elas são as donas da sua própria situação litigiosa, né? Para que o ouvinte tenha uma dimensão mais precisa, quem fazia isso, meu caro ouvinte, era o pai, era o avô. Por isso que no simulacro poético eu usei a metáfora da família árabe antiga, porque os mais velhos tinham essa função de consertar. Eles estavam mais na conciliação, né? No poder tradicional, estava mais na conciliação. Porque de toda forma havia um direcionamento, de certa forma. Na mediação é muito interessante que a senhora fala do empoderamento de cada um, né? E nessa cultura da paz, isso é muito interessante, porque para a mediação, ambos, né? Ambos em conflito de interesse devem estar dispostos à solução do conflito. Sim. Né? Porque não adiantaria, não seria possível, né, se um ou outro estivesse avançando para o conflito. E neste caso, né, o que deseja a paz, o que tem a cultura da paz, até para facilitar a mediação, ele teria que atuar uma postura defensiva, né, ou recuar, né, diante da beligerância do outro. Então é muito interessante essa história do empoderamento das partes para a solução do conflito de interesse. Agora, ambos devem desejar a cultura da paz. Sim. Se um deseja a cultura da paz e o outro deseja a beligerância, não há possibilidade do estabelecimento. Aí só não quer, dois não brigam. Aí só dois não acordam, né? Mas o desembargador Damasceno tocou num ponto muito importante. E existe um livro chamado O Poder do Perdão, que, sinceramente falando, foi o livro mais importante para a minha vida pessoal, né? Porque o Poder do Perdão, ele ensina simplesmente que o perdão é bom para si mesmo, não para o outro. Exato. Porque o outro, ele está vivendo a vida dele. Você que está com a sua mágoa, você que está sofrendo, você está apegado àquele conflito. E quando você perdoa, você se liberta. Exatamente. É claro que não é fácil exercer o perdão, né? Mas o perdão é bom para si. Então, antes de qualquer conflito na nossa vida, temos que pensar que se conseguimos perdoar, e isso não é desculpar, são coisas diferentes, né? Você pode não desculpar a pessoa, mas o perdão é a libertação. Quando você se liberta daquela outra pessoa, você consegue efetivamente chegar a uma mediação, chegar a um acordo e implementar a cultura da paz. Tem duas perguntas aqui muito interessantes. Uma é da Fernanda, lá de Petrópolis. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. E diz assim: um mediador pode participar de causas trabalhistas? E a outra pergunta também, aqui da Virgínia, nossa ouvinte de sempre, ela quer saber assim, essa prática existe em outros países? Ela é obrigatória em alguns países? No Brasil é obrigatória a mediação? Excelentes perguntas. Na verdade, a mediação ela não é obrigatória no Brasil. Na Argentina ela é obrigatória em algumas províncias, né?
E lá na Argentina é interessante, porque é o contrário. Se as partes não provarem, antes de dar entrada no processo judicial, que tentaram a mediação, o juiz nem aceita o processo, né? É bem diferente da nossa cultura, né? Aqui não, aqui a gente vai diretamente ao juiz. Esse projeto que está tramitando, ele já traz um dos artigos nesse sentido. Exato. Que primeiro haja a mediação para que seja um requisito de aceitabilidade do processo judicial, né? Em outros países, a mediação é muito mais difundida do que no Brasil, por causa daquilo que falamos no início, né? A gente tem a cultura aqui judicial, né? Da judicialização dos procedimentos e dos processos. E só para te dar, na verdade, um dado, é tão difundido em outros países que existe a mediação na escola. Existem escolas que pegam uma criança, né, que é uma criança que mais ou menos bem articulada, que transita bem em todos os grupos, e eles colocam uma camisa de mediador durante o recreio, e essa criança fica circulando como mediador. Então, se tem uma briga ali de bola entre as crianças, ele que vai lá e tenta resolver esse conflito. E, na verdade, é importante ressaltar que a mediação, as partes elas têm que entender o mediador como uma pessoa legítima. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você escolher o mediador para o seu conflito se esse mediador é uma pessoa distante de você, se ele não fala a mesma linguagem, se ele não está próximo. Ou que se dele tem alguma desconfiança, exatamente, alguma suspeição, porque senão não resolve. Então, agora, por que em outros países colocam-se uma criança? Porque a criança entende próximo, a criança. Estão próximos. A pergunta do Fernando aqui sobre trabalhista. A gente tem aqui no Brasil as câmaras de conciliação prévia, né? Que na verdade não chega a ser uma mediação, é uma conciliação, mas não se tem essa difusão nas causas trabalhistas da mediação. A origem histórica seria isso, né? A própria junta de conciliação, julgamento, mas se perdeu. Acabou se perdendo. Mas é possível. Mas talvez fosse importante ressaltar essa parte filosófica que a doutora Renata acabou de dizer, que é a nossa cultura, ela já expôs isso, mas a nossa própria cultura no processo, por exemplo, obriga, não a obrigação irreversível, mas obriga o juiz pelo artigo 125 a tentar. Mas tem um problema, quando as juntas de conciliação quando as juntas de conciliação e julgamento foram criadas no âmbito do Ministério do Trabalho, não era Justiça do Trabalho, o Oliveira Viana, que foi quem criou isso, ele dizia que estava tentando evitar o conflito, a eternização do conflito entre capital e trabalho. E por isso era uma junta de conciliação com a arbitragem do técnico do Ministério do Trabalho. Depois da Constituição de 46, isso virou Justiça do Trabalho. Agora, tem um problema aí, quando a gente fala hoje aqui dos 200 milhões de processos, 100 milhões de processos, 92% desse processo são governo, concessionária de serviço público, né, energia, telefonia, né, água e esgoto, planos de saúde e bancos. Ouvinte, um conflito do poder. Exatamente. É o conflito da desigualdade. 92%. É o conflito. Aí quem não quer a conciliação, né, quem não quer atender, é o capital. Os capital voraz deste momento. Agora, eu acho que nos 8%, que aí são conflitos intersubjetivos, entre pessoas, questões pessoais, aí talvez é que possa haver, né, nos 8% só, que é o que a sociedade demanda. Porque 92% é governo, concessionário e banco. O cidadão não está em conflito com ele. Não está. Um com o outro contra não. o governo, né, contra o Estado ou contra com concessionárias, bancos e governo. Mas a respeito... Só porque o Tribunal de Justiça tem uma prática de fazer esses mutirões da conciliação. O processo fica se arrastando durante todo o ano. Aí em novembro, dezembro, o tribunal, em suma, né, chama o pessoal para conciliação. A gente não sabe o que sai desses acordos aí. Ou a parte está cansada de esperar e aceita um acordo ruim para resolver o conflito, ou não faz o acordo e vai demorar, vai entrar de novo na fila para chegar a julgamento. É bom essa prática do tribunal? Desembargador Rogério, eu tenho a minha convicção, e eu sou muito firme na minha convicção. Eu acho que todas as causas de consumidor tinham que ser resolvidas por arbitragem, não por mediação. Em que pese todos os consumeristas serem contra, né, que seja resolvido por arbitragem. Eu acho que a arbitragem seria um meio efetivo para tirar do judiciário. Não é possível se pegar uma ação de segunda instância, como eu tive recentemente um acórdão, recentemente não, já passou em dezembro, por causa de um panetone. A pessoa foi comprar um panetone, não tinha um panetone anunciado, entrou com uma ação com gratuidade, chegou na segunda instância, para a desembargadora lá em cima mandar dar o panetone, e já tinha passado o Natal há muito tempo. Essas questões não podem chegar no judiciário. Para eu concordar com a sua proposta, vê se você concorda com a minha.
Às vezes a pessoa compra um presente para o filho, né? E a empresa, né, diz que vai mandar pro Natal, vai mandar pelo correio e não manda, né? E aí chega o Natal, a criança não recebeu o presente. É um presentinho de Natal, mas a criança vai receber em janeiro, fevereiro, já não é mais Natal. No caso das concessionárias, sobretudo vamos falar das concessionárias e das instituições financeiras, dos bancos, se nós tivéssemos uma concepção de que as condenações e de que todos os valores pagos não fossem concluídos como despesa operacional, para ser rateado para todos os consumidores, mas fosse abatido do lucro líquido da empresa. Como prejuízo. Para sair do lucro líquido da empresa e diminuir o dividendo do acionista. Porque o acionista da empresa obrigaria o conselho de administração a exigir uma melhor qualidade do serviço, uma melhor prática, que não causasse tanto prejuízo à empresa. Porque hoje não está resolvendo. Toda vez que eu condeno uma empresa dessa, né, digo assim, esse dinheiro que eu estou condenando aqui, ele vai ser lançado como despesa operacional e vai ser rateado por todos nós, inclusive por mim, que vou entrar aqui com o meu centavinho para ajudar a pagar essa indenização. Então, se nós tivéssemos essas duas coisas, tá bom, vai ter uma conciliação, mas não vai ser mais despesa operacional. Agora é prejuízo e vai diminuir o lucro da empresa. Eu vou além, eu vou numa questão que ninguém atina: a funcionalidade do PROCON. Poucos sabem, mas a multa aplicada pelo PROCON, ela é baseada no faturamento da empresa. A falta de um simples código de defesa do consumidor na bancada de uma loja pode gerar uma multa infinitamente maior do que obviamente que a gente está falando de cidadania, de direito coletivo. Aquela pessoa não vai ter direito à indenização porque o código não está lá, mas o estabelecimento comercial vai ser multado. Eu tive um caso, uma multa bem razoável. Eu tive um caso de um determinado shopping que foi multado e a multa ficou cara e eles pararam de praticar abusividade, porque você entrava no estacionamento, chegava lá, estacionava no VIP. E aí eles te cobravam o estacionamento do VIP, o manobrista e o estacionamento do shopping. Eu falei, então, peraí, então eu quero que tire um carro de uma vaga, porque eu vou fazer um churrasco na vaga, né? Porque se eu tô pagando 2 vagas, eu quero ter o direito de ter as 2 vagas. E aí, reclamei no PROCON, isso foi um caso pessoal meu, reclamei no PROCON, eles foram multados, parece que a multa ficou até barata, de tão grande que é a arrecadação. E aí fiz outra reclamação, foram multados novamente e pararam de praticar abusividade. Então é importante que o ouvinte saiba que ele tem um instrumento cidadão para brecar essas abusividades antes do judiciário, que é a multa imposta pelo PROCON. Doutora Renata, nós estamos aqui com várias perguntas, os ouvintes estão, a senhora está bombando realmente, é um recorde de audiência. Mas a propósito de uma manifestação do doutor Damasceno, aqui o Paulo Roberto de São Gonçalo pergunta aqui: e esse negócio de PM fazendo conciliação aqui em São Gonçalo, na UPP, dizem que tem mediador PM, isso funciona? Bom, agora tocaram na menina dos meus olhos. Você vê como é que são as coisas, né, Zimardo Ciro? Quando eu estava à frente da escola judiciária lá no Tribunal de Justiça, alguns anos atrás, tive a oportunidade de participar da implementação da mediação nas UPPs. Um projeto brilhante, um projeto que funciona, só que temos um pequeno problema: o acompanhamento dessas ações. Imaginemos um PM mediador, né? E a gente conseguiu quebrar essa barreira. E várias causas foram resolvidas por esse PM da UPP, que está lá. Inclusive, demos aula na escola de formação desses PMs sobre mediação. E eles foram treinados para as UPPs para fazer mediação. Então, briga de marido e mulher. Ao invés dele prender o cara, ou chamar a polícia, ou enfim, qualquer ação policial, digamos assim, ele vai lá e resolve o conflito e as partes podem equacionar o problema. E como eu estou diante aqui de vários desembargadores, eu vou aproveitar para fazer um pedido, né? Um pedido, um apelo, que levem ao judiciário a segunda fase do projeto, que é o acompanhamento. Vou dar um exemplo. Os PMs chegavam para mim e perguntavam assim: doutora, eu sou policial. Eu recebo a notícia de que tem um tráfico de drogas no baile funk. O que eu faço? Nesse momento eu sou o mediador para estancar a questão do som. Ou nesse momento eu sou o policial que tenho que acabar com o tráfico de drogas. Então, esses questionamentos, eles têm que ser avaliados
E obviamente que a gente respondia, seja policial. Sua função primeira é de ser policial. Mas isso pode atrapalhar no dia seguinte a função de conciliador, de mediador. Então, o que eu posso resumir para o nosso ouvinte? É um projeto que vale a pena, é um projeto bom. Por quê? Porque dissemina a cultura da paz. Mas talvez não seja ideal que esse PM, ele exerça essa dupla função. Mas tem uma coisa, doutora Renata, eu sou do interior de Minas. E hoje não mais tanto, mas quando era criança, tinha toda a cidadezinha, tinha um juiz de paz, né? E tinha um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, normalmente com 1 ou 2 soldados, né? Esse era o contingente da Polícia Militar nas cidades pequenas. E tem um livro que trata disso, o papel da importância do cabo nessa conciliação, nessa composição dos conflitos. E o título do livro é Sua Excelência o Cabo, né? E o primeiro juiz de paz tentava resolver, em seguida o cabo entrava, né? Tentava mediação e depois o cabo entrava fazendo a conciliação. Mas sem cabo na mão, sem cabo na mão. Não, tentava fazer a conciliação. Claro, depois, se precisasse, ele dava andamento às coisas. O Gabriel lá de Botafogo, qual é o peso num processo judicial que o mediador tem na decisão do juiz? É melhor explicar ao Gabriel, mas eu tenho mais uma pergunta que vou fazer em bloco, porque nós estamos quase acabando o nosso programa. Para se tornar, essa é ótima, né? Para se tornar um mediador é preciso ser advogado? O que tenho que fazer para ser mediador? Então o Gabriel e o Gilson, né, estão perguntando qual é o peso num processo judicial e o que precisa para ser mediador. Excelentes perguntas. Bom, na verdade a gente não é exigência de nenhuma formação técnica para ser mediador. Evidentemente que essa pessoa ela deve ter no mínimo um bom senso. Exato. De que ela está ali. Bom senso, né? Que ela está ali justamente para disseminar a paz, não para acirrar o conflito. É o que eu poderia dizer assim, brevemente. E qual o peso que teria na mediação, no processo judicial? Peso é nenhum. Na verdade é nenhum, porque ali se busca uma conciliação. E qualquer processo judicial em que as partes possam dizer para o juiz que estão em acordo, que estão acordando, evidentemente, se a gente está falando de processo judicial, a gente vai precisar do acompanhamento do defensor, do advogado, ou se tiver a interveniência do Ministério Público, e o juiz vai avaliar apenas a validade desse acordo. Mas eles podem submeter esse acordo ao juiz. E a Arlete, lá de São Gonçalo, né, as perguntas finais não foi por escolha minha não, mas estão espetaculares. Ela diz assim: o meu filho está muito rebelde e começou a andar com um grupo terrível. Ele tem 14 anos e está bebendo e fumando. Não sei o que fazer, somos muito pobres. Posso chamar um mediador para explicar o que pode acontecer com ele se ele continuar fazendo besteira? Deste grupo que ele está andando, 2 já foram presos. Olha que bacana, porque isso nos remete também à questão da justiça restaurativa, não é? Fale um pouco sobre essa pergunta da dona Arlete. Muito obrigado, dona Arlete, pela sua participação. Muito bacana, dona Arlete. Na verdade, foi aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente consegue ouvir um terceiro imparcial, mas não consegue ouvir nosso próprio pai, mãe ou avó, né? Eu acho que seria interessante, sim, a senhora chamar uma terceira pessoa. Eu posso até me solidarizar e fazer esse trabalho para conversar com ele. Vamos tentar, né? Porque, na verdade, a gente está aí tentando salvar uma criança de 14 anos, para ele saber quais os riscos que ele está correndo. Ser iniciado na adolescência, na adolescência, né? Já começando assim. Difícil. Então, talvez é um trabalho difícil. Eu acho que é um trabalho muito mais de um psicólogo do que de um mediador, mas o psicólogo acaba se confundindo também um pouco com o mediador, né? E trabalha nessa restauração de vínculos. Então, dona Arlete, a senhora tem aqui vários caminhos. Primeiro, a senhora deve procurar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar vai lhe ajudar muito, porque lá tem psicólogos, tem também pessoas que fazem às vezes de mediador, porque mediador todos nós somos, em todo instante, e poderá ajudá-la. Mas a senhora já tem agora um recurso. Doutora Renata Mansur se oferece para ser mediadora. Neste caso, a senhora procure aqui a nossa rádio e nós vamos dar aqui o endereço ou onde encontrar a doutora Renata Mansur
E com certeza o nosso menininho de 14 anos vai mudar de vida, porque a doutora Mansur, ela é bastante cativante e ela consegue mudar caminhos. O meu já está mudado graças a ela. Eu vou sair convencido hoje daqui, viu? Olha, agradecemos aqui a participação de todos, agradecemos com muito carinho a doutora Renata Mansur, que eu conheço lá de longa data, lá do Tribunal de Justiça, e que já passamos uma temporada na Argentina estudando sobre mediação de conflitos. Muito obrigado a todos e até a próxima semana e bom carnaval. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.